Caros irmãos e irmãs, continuamos com o tema do domingo passado. A expressão "hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir" faz conexão com o relato anterior. Hoje se cumpre essa Escritura em cada um de nós. É preciso abrir espaço para que Deus cumpra a sua vontade amorosa em nossas vidas. Ele não força, nem impõe nada. Que se cumpra depende exclusivamente de nós. Somos nós que temos continuadamente de nos perguntar: cumprimos essa Escritura que acabamos de ouvir? Até o cristão menos atento ficará surpreso com a dissonância que aparece no relato deste domingo. Diante da aprovação e admiração que os seus conterrâneos expressam, Jesus responde com repreensões, e a cena se conclui com sentimentos de fúria por parte dos ouvintes da sinagoga, a ponto de terminar em tragédia. Se estivermos bem atentos ao texto, perceberemos que o motivo do conflito e da fúria dos ouvintes parece claro. Embora citando dois grandes profetas de Israel, Elias e Eliseu, Jesus deu destaque a dois personagens estrangeiros como referência: a viúva de Sarepta e Naamã, o sírio, em detrimento dos personagens do próprio povo. Para um judeu piedoso, era inadmissível que qualquer pagão recebesse um favor divino antes de alguém pertencente ao povo eleito. Elias e Eliseu são exemplos como Deus atua em relação aos não-judeus. Elias atendeu a viúva de Sarepta e Eliseu a um general sírio, e isto deixa em evidência a pretensão de salvação exclusiva que os judeus pretendiam como povo eleito. Não é esse o filho de José? A única razão que os membros de seu povo dão para rejeitar as pretensões de Jesus é que ele é mais um do povo, conhecido de todos. No entanto, aqui está a grandeza de Jesus. Sendo um entre tantos, foi capaz de descobrir o que Deus esperava dele. Jesus não é um extraterrestre que faz poderes especiais do outro mundo, mas um ser humano que tira das profundezas do seu ser aquilo que Deus já colocou em todas as pessoas. Jesus fala do que encontrou dentro de si mesmo e nos convida a descobrir e viver em nós o mesmo que ele descobriu e viveu. Jesus poderia ter dito muitas coisas aos seus ouvintes para tranquilizá-los, explicar que Deus não escolhe os seus enviados entre os grandes deste mundo, mas sim entre os pequeninos, a exemplo de Davi, filho caçula de Jessé. Poderia ter-lhes dito que se tornariam mais imagem de Deus se dedicassem um cuidado especial aos cegos, aos prisioneiros e aos outros deserdados, vítimas do contexto social, político e religioso daquela época. No entanto, em lugar de tranquilizá-los, Jesus vai inquietá-los ainda mais. Recorda-lhes então que Deus, em tempos de penúria e sofrimento, foi em socorro de estrangeiros, de pagãos, sem qualquer ligação com o povo eleito. Temos aí, em todo caso, o que provocou a indignação
dos ouvintes de Jesus. No fundo, o culto a Deus cedeu lugar ao culto ao povo eleito. Esse tipo de idolatria não é raro e pode assumir diversas formas. O culto à classe social, à família, à nação, às relações vantajosas, etc. Tal idolatria chegou ao extremo a ponto de levarem Jesus para fora da cidade a fim de matá-lo. Muitas vezes, o zelo religioso, moral ou político degenera em formas de intolerância e fanatismo. A intolerância e o fanatismo são uma expressão de atrofia espiritual e que tem graves consequências na vida social e no diálogo interreligioso. É a incapacidade de aceitar os outros em razão das suas ideias, convicções ou crenças. É uma grave debilidade que torna impossível viver a cultura do encontro entre pessoas e grupos humanos que pensam, sentem, creem de maneira diferente. É evidente que aquela mesma resistência contra Jesus se reproduz hoje. Argumentos batidos e arcaicos são tomados como pretexto para que seja recusada a verdade presente do outro. Se em todos os aspectos da vida se faz presente a inércia do costume, mais ainda no campo religioso, há um tradicionalismo de manter intocável o que foi recebido, como se nisso perigasse a nossa fé. Sempre fazemos o mesmo e não paramos para analisar, para introduzir mudanças e avaliá-las. É necessário superar a inércia da rotina, o de sempre, do estabelecido. Para não entrar em processos esquizofrênicos, é preciso, muitas vezes, desaprender o aprendido. Pensemos, repensemos, provemos, inovemos. Não é esnobismo nem desejos superficiais de mudar por mudar, mas necessidade de questionar aquilo que não convence e não serve mais, e buscar o que é mais coerente e essencial. Desconstruir para reconstruir. É um trabalho que é preciso fazer a partir de baixo. Não esperemos que as mudanças venham de cima. Assim seja.